Imagina uma vida onde pigmentos naturais e práticas sustentáveis cruzam arte, ecologia e saberes ancestrais, promovendo soluções regenerativas com impacto ambiental e social. Eu comecei a sentir no meu corpo, sabe? Sentir no meu corpo que eu necessitava de ter contato com a natureza, que eu precisava pisar no mato, na terra, a transformar desperdício alimentar em cores naturais. Por quê? Uau! Porque o desperdício alimentar é uma grande problemática mundial. Eu cheguei numa técnica chamada Ayurvastra, que deriva do Ayurveda, que é uma técnica milenar. Os alimentos têm cores, você pode fazer cores com a beterraba, com brócolis, você pode ter várias formas criativas. Eu faço muitas tintas também naturais para as crianças e bebês. Ora, muito bem-vindos a mais um episódio desta série Sonhadores Amantes da Natureza. Hoje temos o prazer de ter connosco Rivane Ferreira, artista têxtil, investigadora de pigmentos naturais e facilitadora em práticas sustentáveis. O seu trabalho cruza arte, ecologia e saberes ancestrais, promovendo soluções regenerativas com impacto ambiental e social. Muito obrigado, Rivane, por estares aqui hoje connosco e começo por pedir-te para falares um pouco de ti, da tua história pessoal. Olá, obrigada. Eu que agradeço o convite. É um grande prazer estar aqui e poder dar a conhecer um pouquinho sobre o meu projeto, o meu trabalho e sobre mim. Bom, como vocês devem ter percebido, eu sou brasileira, pelo sotaque. Nasci em Minas, mas fui criada em São Paulo, numa grande cidade, né? Cresci mesmo assim numa cidade muito grande, afastada da natureza, né? Em meio aos prédios, aos carros. E durante toda essa minha jornada na selva de pedra, eu sentia muito forte o chamado de estar na natureza. Eu não sei te explicar o porquê, mas eu senti essa necessidade. E depois, com o passar do tempo vivendo na cidade por muitos anos, eu comecei a sentir no meu corpo, sabe? Sentir no meu corpo que eu necessitava de ter contato com a natureza, que eu precisava pisar no mato, na terra. Enfim, isso começou a trazer vários questionamentos para minha vida, né? E me fez começar a procurar algumas formas de estar na natureza e algumas terapias que pudessem me ajudar a entender o que se passava comigo naquele momento. Então, fui fazer yoga, meditação, e nesse processo eu conheci o chá, o ritual do chá, que é o ritual de chá feito da forma original na China, não o japonês. E foi a partir deste encontro com o chá que tudo começou a se transformar na minha vida. A partir do chá, eu comecei a me conectar com a natureza, com as plantas, com saberes ancestrais, e com isso me veio a necessidade de mudar, né? De ir para um lugar que fosse mais calmo, onde eu pudesse estar mais relaxada, mais em contato com a natureza, porque eu vivia num estresse muito grande. Eu trabalhava para grandes companhias, trabalhei muitos anos para rádio, TV, jornal, então era muito corrido. E também era muito contraditório tudo que eu falava e fazia no meu trabalho com o que eu queria viver. Pois, como eu Então, te percebo. E fala-nos um pouco desse ritual do chá. sim, o ritual do chá, existe vários tipos de rituais, né? O que eu pratico é o estilo chinês, Uhum. que ele é baseado no estilo que tem um nome parecido com a arte marcial, que é o Kung Fu Cha, que tem a ver com disciplina, né? Tem a ver com respeito e disciplina. E foi através dessa prática, que é também uma prática meditativa, que eu fui me conectando com as plantas. E então hoje eu pratico faço cerimônias de chás, também dou formações sobre isso, sobre chá, porque muitas pessoas não sabem a diferença entre chá e as infusões, Uhum. né? Então tem uma diferença muito grande nisso, o que é chá, o que é uma planta medicinal, o que é uma infusão, o que é uma tisana, enfim. Todo chá é uma infusão, mas nem toda infusão é um chá. Só é considerado chá a bebida que vem de uma planta chamada Camellia sinensis. É uma única planta que dá origem aos 5 ou 6 tipos de chás. Uma única planta, todos os chás. O que faz com que nós
conseguimos obter chás diferentes é o modo de produção e a forma de processar essas folhas. Então, a partir desse modo de produção e de processar essas folhas, nós vamos ter as famílias de chá: preto, oolong, amarelo, chá branco, chá verde, enfim, aí vai um caminho infinito, são muitas informações. Depois, o que não vem dessa planta, nós temos então as infusões, que são as demais plantas: folhas, raízes, ervas medicinais. Quando nós juntamos duas plantas ou duas ervas medicinais, nós temos uma tisana. E aí depois a gente vai seguindo no mundo, aí vem blends. Blends é quando você mistura chá com plantas, com ervas medicinais, enfim. Bem, ok. É um universo muito amplo. Faço-me desde já convidado para a tua próxima formação de chás, porque fiquei muito curioso. E agora seguimos então, se me permites, para a primeira pergunta da entrevista, que é: fala-nos um pouco desse teu fabuloso projeto que eu já andei a investigar aí no Instagram, as tuas cores naturais. O que é que andas a fazer hoje em dia como projeto? Qual é a tua missão? Então, a minha missão com o projeto é mostrar para as pessoas que é possível viver de forma mais conectada à natureza e que a natureza é uma grande mestra para a gente, tanto na nossa evolução de autoconhecimento e também que a gente pode, através da natureza, obter cores e fazer arte, né? Eu sou artista têxtil, eu investigo os pigmentos naturais já há algum tempo e o meu trabalho é investigar como esses pigmentos naturais podem ser aplicados, né, na nossa vida diária, como as pessoas podem ter cores naturais. E a partir desta investigação, desses estudos, eu cheguei numa técnica chamada Ayurvastra, que deriva do Ayurveda, que é uma técnica milenar, no qual já há mais de 5.000 anos, há muitos anos, os indianos eles já atingiam com as cores naturais, mas era para além da cor, era com as propriedades medicinais. Então, toda cor natural, ela também carrega uma propriedade medicinal. Da mesma forma que as cores sintéticas trazem os químicos pesados e são absorvidos para o nosso corpo através da pele, também as cores naturais têm essas propriedades e nós conseguimos absorver as propriedades medicinais e terapêuticas dessas plantas através dos tecidos. Então, Ayurveda significa tecidos medicinais, uma tradução literária. Então, foi a partir desse estudo e dessa técnica que eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre isso. E atualmente, eu estou muito dedicada e focada a transformar desperdício alimentar em cores naturais. Por quê? Uau. Porque o desperdício alimentar é uma grande problemática mundial. E hoje em dia nós temos muitos projetos que focam no desperdício alimentar, mas eles focam depois que o alimento já foi produzido, depois que ele já foi processado. Mas existe muito desperdício alimentar antes, quando se colhe, quando se armazena, antes de cozinhar. Então nós temos muitas sobras de alimentos que vão para o lixo. Eu te dou um exemplo super prático: cascas de cebola. Quase ninguém utiliza casca de cebola. E casca de cebola, ela é rica em pigmentos naturais e em propriedades medicinais. Você pode utilizá-la para cozinhar, para reforçar um caldo, uma sopa. Você pode utilizá-la para fazer corante natural para os seus próprios alimentos, ao invés de usar os corantes químicos, por exemplo. E você pode utilizar as propriedades medicinais para tratar algumas coisas também no seu organismo. Ela é bactericida, né? Já agora, em termos de aplicação, como uma infusão. É isso que falas, em termos de medicinais? Para beber? Sim. É um bocado ruim, mas é eficiente. Existe outras formas. E uma outra forma também, por exemplo, é utilizar os tecidos medicinais, como esse lenço que eu tenho aqui. Ele foi tingido com casca de cebola. E então ele ficou dentro da infusão, dentro do processo, né? Que é do tingimento natural. E ele carrega as propriedades medicinais desse tecido. Então, isso aqui é o princípio da Ayurveda que eu expliquei anteriormente. Eu penso que esse tecido tu partilhaste comigo na página de Instagram do Ecos Channel, que as pessoas depois podem encontrar diretamente o link para ti, não é? Acho que houve lá um reel que tu partilhaste comigo, convidaste-me para colaborar, que era, este tecido, é esse?
Esse Ah, tá, muito interessante. tem, E já tem, agora, em termos de infusão, para esclarecer melhor o público, lá em casa, é, uma vez que há muita cebola, não é? Pelo menos cá uhum, em Portugal, no mínimo há a branca, aquela amarela e a roxa, entre várias, sim. não é? Mas querias aconselhar, ou seja, todas curam mais ou menos o mesmo, há alguma que não se deve tomar para as pessoas terem algum cuidado, há alguns alertas que gostarias de fazer? Sim, com certeza. Para começar, sempre tem que tomar cuidado e nunca ingerir nada sem ter certeza que não tem alergia. Mesmo sendo natural, pode causar alergia ou alguma reação. A primeira coisa é saber se tem ou não reação, né? A casca da cebola é muito rica em tanino, que é uma substância que é muito forte e algumas pessoas podem não tolerar ou ter reação. Entre a casca branca, a amarela e a roxa, em termos de propriedades medicinais, não há diferenças significativas, mas em termos de pigmento e coloração para fazer tinta, extrair, existe. A branca a gente não consegue extrair quase pigmento, a amarela e a roxa são ótimas para extração de pigmentos. Então, eu acho que o princípio básico é saber a origem, né, dessa cebola, né? A casca precisa também ter esse cuidado de estar Ou seja, higienizada. é bom que seja de origem biológica ou orgânica, é isso que estás a De falar? preferência e de uma economia circular, se for possível, de um produtor local, é sempre também Uhum. importante a gente fortalecer a rede local. Então, ter esse cuidado com a procedência do produto. Isso para qualquer planta, né? Nunca tocar e nem ingerir nenhuma planta que não conheça, não se aventurar a fazer experimentos sem ter conhecimento realmente técnico sobre as plantas, porque é o que eu digo, é natural, mas a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, a quantidade que você vai utilizar e o conhecimento. Então, atenção, não é porque me disseram, me falaram, não tome como garantido. Se informe e, principalmente, se tiver alguma condição médica, se informe primeiro com o médico. É isso. Sim, mas não há assim nenhum, digamos, algo mais simples da pessoa poder fazer em casa, a partir das cascas de cebola, de origem biológica ou orgânica, É de isso que eu estou preferência. dizendo. Desculpa, podem fazer Claro. um chá, podem fazer, colocar as cascas junto com a sopa para dar cor e propriedades medicinais, mas tem Ok, que pôr ali com uma redinha para depois se exato. tirar. Pode se cozer o arroz junto com essas cascas também, você vai ter um arroz super nutritivo e ainda colorido, é ótimo para as crianças, fica Uhum. divertido. Existem várias questões, mas é só a partir do princípio que tem que se tomar cuidado da Claro, forma claro. que você tá consumindo e ter certeza que não tem alergia e essas coisinhas. Ou seja, o melhor mesmo é vocês lá em casa seguirem a Rivis nos seus workshops e também poderão pôr aqui questões depois no vídeo que eu irei entrar em contacto com a Rivan. Eu é que a conheço por Rivis, mas a Rivan irá prontamente responder ou ajudar-me a responder a mais questões, ou então também. Fica aqui a chamada de atenção. Na descrição do vídeo irá estar toda a informação relativamente ao projeto da Rivan, bem como os contactos que a Rivan irá querer ceder e certamente irão lá estar as redes sociais, principalmente o Instagram, onde poderão encontrar muita informação relativamente ao projeto da Rivan, à sua pessoa e como contactar e participar nos seus muito interessantes workshops. Eu agora gostaria de avançarmos para a segunda pergunta. Parece-te bem? Queres acrescentar mais alguma coisa que ficou por dizer? Não, eu só queria dizer que você está totalmente à vontade para me chamar de Rives, é a forma como os meus amigos e minha família me chamam. As pessoas também me conhecem mais para o Rives, mas é só deixar que meu nome é Rivane, muitas pessoas não sabem e agora eu gostaria que elas começassem a saber, é só por isso. Claro, Tá, e é um tá nome bem ótimo. bonito. Mas pronto, fica Obrigada. aqui. Então já sabem vocês lá em casa também, podem tratar a Rivane por Rivis. Muito bem. E então, Rivane, gostaria de saber agora mais em termos no teu caminho de vida, que valores e práticas ecológicas orientam a tua vida? Sim, com certeza. Eu acho que a regeneração e a sustentabilidade, ela começa principalmente pelo lado humano, né?
Eu acho que nenhuma prática é de fora para dentro, e sim de dentro para fora. Então, a minha primeira orientação é ser sustentável e fazer a regeneração comigo mesma. Então, se eu não estiver num estado de consciência ou físico ou mental, o que for sustentável, e esse sustentável pode ser de várias formas, mas se eu não tiver neste equilíbrio, eu parto do princípio que eu já não consigo atuar fora com outras pessoas ou no território. Então, a minha primeira prática que me guia é essa. Começa primeiro interno, depois vai para fora. Depois, se tratando da comunidade, do território, eu sou muito ligada ao território e ao fazer ancestral. Eu gosto muito de saber e entender como as coisas são feitas, por que elas são feitas, e se não existe uma forma mais regenerativa de se fazer as coisas. E foi esse processo que me levou a chegar às tintas naturais, ao tingimento natural, à Ayurveda, e eu não tive nenhuma formação específica. Eu me formei através dos meus estudos e das minhas práticas diárias. Então, para mim, são valores que eu coloco na minha prateleira de negociáveis. Então, é praticar o que se diz, viver o que você diz e depois partilhar. E então esses são os valores que são os inegociáveis. E para mim, ter a comunidade envolto, estar com pessoas, para mim faz muito sentido. Porque eu acho que todo conhecimento só tem valor se ele é partilhado. Se a gente não partilha o que a gente sabe, na verdade, ele não tem valor nenhum. Porque eu sei, mas eu não posso partilhar. E a pessoa que não sabe não tem a oportunidade de aprender. Então, eu acho muito importante essa questão da partilha. Por isso que eu partilho muito o conhecimento que eu sei, faço muitos workshops, muitas coisas também que não há custo, mas faço também muitas coisas que há, porque afinal de contas nós vivemos num sistema Claro. capitalista, nós precisamos de dinheiro, precisamos sobreviver e etc. Mas eu tenho muito esse olhar também, onde é que as pessoas querem aprender, mas talvez não tenha como pagar, e o que que isso vai mudar na vida daquela pessoa. Então, quando eu trabalho com os públicos menos, vamos dizer assim, em situações de desigualdade social, ou em situação de risco, seja financeiro, seja de violência, eu entendo que eu estou contribuindo para que essas pessoas tenham oportunidade de dar um salto, mudar de vida, aprender alguma coisa, se regenerar e transformar. Então, eu sempre olho para esses dois lados, mas eu acho muito importante que o conhecimento seja partilhado e que, quando puder, que ele seja gratuito, mas que sim, que ele seja pago e bem remunerado por isso, porque todo profissional que se especializa em alguma coisa, que estuda, também merece ser reconhecido e valorizado. Mas eu acho que a gente não pode esquecer também a nossa questão da humanidade, da partilha e da troca que a gente precisa fazer para que a evolução seja constante e mais rápida. Uau! Que inspirador, Rivan. Muito obrigado. Fica também aqui a dica para o público lá em casa, às vezes coisas simples, ajudarmos o vizinho ou bem tratarmos o varredor lá da rua, é realmente algo que ajuda a regenerar. Até porque cada vez mais acredito e estou a ver se consigo entrevistar, depois irei anunciar no seu tempo, alguém que trabalha muito a ecologia humana. Também gostaria neste canal de partilhar alguns exemplos de ecologia humana para quebrar até, que tu estás-me a ajudar nesse sentido. Um bocado aquela ideia feita de que ecologia tem a ver com plantar árvores, etc. Sim, mas isso é só uma das áreas de intervenção da ecologia, e a regeneração, como eu estou sempre a dizer, começa em nós. E então vamos andando, fazendo o caminho, e juntos quero que agora entremos no teu futuro, e avançava para a terceira pergunta desta entrevista, em que gostaria de saber o que dirias a quem procura inspiração para começar uma vida mais regenerativa. Boa pergunta. Eu acho que é uma pergunta que quase todo mundo se faz ou faz a alguém que já está nesse caminho, né? Eu diria para começar primeiro por observar. Observa o seu entorno e observa a si próprio. Comece por observar e então a pessoa será capaz de perceber que ela já faz muitas coisas,
que são sustentáveis e que são regenerativas, mas que ela não tem o conhecimento disso porque ela não se permitiu ainda a ver dessa forma. Depois, com essa observação, ela vai entender que existem processos muito simples que são capazes de ser aplicados e que sai desse lugar de que para viver de forma sustentável ou regenerativa eu tenho que ir para uma quinta, ou eu tenho que plantar árvores, ou eu tenho... Não, existem muitas formas de se viver de forma sustentável, e eu acho que também é outra questão que se tem que trazer, que é como se viver de forma sustentável, principalmente nas cidades, onde as pessoas não têm condições de estar no espaço ligado à natureza, mas a partir do momento que elas perceberem que elas são a natureza, né, que elas não estão na natureza, que Ou elas fazem fazem parte. Exato. elas fazem parte da natureza, que elas são a natureza, isso se torna mais fácil. Então você pode sim ter uma horta vertical, você pode sim fazer a reciclagem do lixo, você pode sim ser uma pessoa que ajuda o outro. Mas então, para quem quer iniciar, é isso. Começa pela sua própria casa, pela sua família, com seus filhos. Os alimentos têm cores, né? Já dei exemplos da cebola, mas você pode fazer cores com a beterraba, com brócolis, você pode ter várias formas criativas. Eu faço muitas tintas também naturais para as crianças e bebês que podem depois comer o que elas estão pintando, enfim. Existem várias formas simples, fáceis, acessíveis e que só basta mesmo, eu acho, observar um bocadinho e realmente querer, né? Porque acho que qualquer mudança que a gente quiser fazer na vida, começa pelo querer. Sem querer, não vai a lugar nenhum. Mas é importante lembrar que o querer é para começar, mas depois é a constância, a consistência que faz tudo continuar, né? Então, o primeiro processo é esse, querer e depois continuar. Muito bem. Ou como naquela frase curta, querer é poder. E a minha questão é, já agora para as pessoas também ficarem mais bem esclarecidas lá em casa, essas pigmentações naturais, uma vez na roupa ou em artigos, como eu vou tentar fazer esta experiência com a minha bolsa, depois há que ter algum cuidado quando se quer lavar junto, ou seja, essas cores naturais eventualmente não agarram tão bem no tecido e podem, agora não me está a vir o termo, mas podem vir a desbotar, penso que é assim que se diz, a cor e depois sem querer estragar. Ou seja, aconselhas a que depois esses artigos se lavem à mão, podem ir para a máquina, tens algum... Mas antes dessa dica, eu só quero esclarecer um ponto importante que você tocou, que você disse que tem uma pochete, eu imagino que ela seja de couro, de napa ou algum material. O Não, que que olha, está aqui. acontece? Por As acaso cores é... naturais só funcionam em fibras. naturais, As então não cores vai funcionar naturais só daqui. funcionam. As cores naturais Ok. só funcionam em fibras naturais Pronto, e a já não vai gente, dar certo. eventualmente, a gente consegue tingir uma Ok. fibra sintética, desde também que ela seja branca e que ela tenha uma composição com fibra natural. Porque o pigmento natural, ele não fixa no sintético. Dito isso, as cores fixam super bem, sim. É claro que tem que ter o cuidado em lavar com a mão e lavar com sabonete neutro, né? Mas de resto tem boa durabilidade. Mas é que é só importante saber isso, que tem que ser sempre com uma fibra natural. Ok, pronto. Fica aqui então dado o esclarecimento e acabaste de me desfazer a minha fantasia, portanto não vai dar certo. Enfim, vou ter mesmo que tingir. Enfim, queria dar uma vida. Bem, ela está boa, está aí a perder a cor preta. Enfim, mas fica a dica, muito bem. Dá para renovar roupa, não é? Às vezes aquela t-shirt branca mais gasta e velhinha, pode ser que tome uma nova Exato. vida com cores novas, etc. Muito bem. Então, como sabes, aqui no Ecos Channel, nesta série, eu gosto de acabar as entrevistas sempre com uma pergunta em aberto e se que me inspiro no workshop do Rob Hopkins que tirei aí na Biovila, que creio que foi quando te conheci, ou pelo menos tive assim um primeiro contacto mais pessoal Oi. contigo e trocámos assim umas boas ideias. Olha, interessante. E então eu gosto sempre de lançar este desafio aos meus entrevistados, que é vocês deixarem uma semente ao mundo, algo que desperte o sonho, a imaginação e a reflexão nos outros. Sentes-te inspirada para lançar assim uma frase e se para acabar
episódio. Uau! Bem, fui pega de surpresa, mas vamos lá. Bom, e se as cores naturais fossem capazes de regenerar não só o meio ambiente, mas também a nossa saúde? Ok, fica aqui esta semente tão colorida e tão bonita. Muito obrigado, Rivane, pelo teu tempo. Que entrevista tão inspiradora, que tema tão original. Espero vermos em breve aí na Biovila. Também ficam a saber que a Rivane, penso que não te importas que eu diga isto, não é? A Rivane trabalha na Biovila, tem lá um papel muito presente, também responsável lá pela comunicação e redes sociais, creio. Enfim, entrem em contacto connosco, comentem, sejam muito bem-vindos e já sabem, vão acompanhando aqui o canal e todas as informações e mais alguma sobre a Rivane e o seu fabuloso projeto. Aliás, vários, não é? Porque depois as pessoas vão perceber ao longo que te vão contactando e entrando em contacto e seguindo a tua página do Instagram. Não sei se tens mais outra rede social, gostarias aqui de enaltecer. Eu tenho 3 redes sociais. Eu tenho uma que é dedicada ao chás, a outra ao tingimento natural e a minha rede pessoal. Não, isso são Mas depois páginas, redes, mas tudo no Instagram, é isso? é tudo no Instagram. Ok. Eu não Então tenho tens 3 website. páginas no Instagram. Muito bem. Então essas 3 páginas irão estar presentes na descrição do vídeo. Mais uma vez, Rivane, muito obrigado. Foi um prazer e uma inspiração estar aqui contigo. Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigada e a gente se vê em breve. Ok, fica então feito o convite. Muito obrigado e até já. Até já. Um gosto pode parecer um gesto pequeno, mas ajuda a espalhar grandes ideias. Se este conteúdo fez-te sentido, deixa-nos o teu.